Comentar os jornais deste domingo é a nossa convidada Marisa Galiza Filipe, criou o blog Marisa's Beautiful World e reuniu agora num livro alguns textos publicados no blog. Já vamos falar desse livro. Bom dia, Marisa. Muito obrigado por ter vindo até à SIC Notícias. Vamos começar, já falamos sobre este livro mais daqui a pouco, mas para já vamos começar com uma notícia que vem no Diário de Notícias. Sobre a eleição e a tomada de posse do novo presidente do Irão, não é assim? Do Irão, exatamente. Ontem soubemos que o Irão tem um novo presidente, de seu nome Hassan Rouhani. Foi descrito como uma pessoa moderada, embora no caso destes regimes islâmicos a palavra moderada também tem que ser tomada assim com alguma moderação, não é? Mas aparentemente é uma pessoa um bocadinho mais aberta à possibilidade de haver investimentos estrangeiros no Irão, apesar do seu percurso nos deixar algumas dúvidas, porque, por exemplo, em 1999, quando houve uma repressão no Irão, portanto houve um jornal que foi fechado, Hassan Rouhani esteve contra os manifestantes que estavam contra o fecho daquele jornal e até chegou a dizer que, caso houvesse danos no património, portanto no património do jornal, no edifício, os próprios manifestantes deveriam, em extremo, serem condenados à pena de morte. Portanto, para moderar, temos aqui algumas opiniões pouco moderadas, no meu entender. No entanto, vem dizer agora, ele teve algumas críticas contra o antigo presidente do Irão, e agora veio com duas boas notícias. Veio, em primeiro lugar, defender a abertura de uma Carta de Direitos Civis no Irão, que nós sabemos que nestes países é extremamente importante. E, por outro lado, vem defender que tem de haver mais relações com o exterior e, portanto, provavelmente até com os Estados Unidos, e isso vai ser uma boa notícia caso se venha a concretizar. Mas lá está, nestes países temos de ter sempre alguma atenção no que é que isto quer dizer, mas vamos esperar o melhor e vamos esperar que o Irão se abra um bocadinho mais ao mundo e vamos ver o que é que isto vai dar. Já agora, em relação a estas primeiras palavras do novo presidente, há 2 dias houve um conjunto de informações veiculadas por agências de informação iranianas que davam conta de críticas a Israel e, de novo, a utilização de palavras fortes contra a presença sionista, entre aspas. Como é que vê este olhar do novo presidente em relação a Israel, depois de termos tido Mahmoud Ahmadinejad como um dos principais atacantes da existência do Estado hebraico? Exato, por isso é que dizer que a palavra moderado nestes países é um bocadinho complicado, porque já vimos então que em relação a Israel as alterações serão muito poucas. Provavelmente as tensões com Israel não vão diminuir e, portanto, não vão diminuir as tensões no Médio Oriente. Isso não é provavelmente um sinal muito positivo, mas lá está, vamos ver o que é que tudo isto vai dar. Neste momento também ele está a entrar no governo. Estas palavras também são importantes para a sua própria população, que tem certas reservas, para não dizermos muitas, em relação a Israel. Vamos ver se depois se é isso que ele concretiza ou se realmente há uma abertura ao comércio externo, ao investimento externo no Irão, a todos os níveis, ou são apenas palavras vãs. Regressemos agora à atualidade nacional e a uma queixa-crime apresentada no DIAP contra, eu julgo a família Mirpur e esta... Não, é contra a família Mirpur e contra o BES. Esta história, tenho um bocadinho de medo que isto vá passar despercebido, porque esta história é tão irreal que nós que devemos pensar um bocadinho sobre a promiscuidade que existe entre o sistema bancário, entre os negócios e, no fundo, onde é que o contribuinte vai pagar tudo isto, não é? É que acaba sempre por ser por aí. A história diz-nos que o Murpuri, Paulo Murpuri, terá saído da administração da Air Luxor de São Tomé e Príncipe há 6 anos. Mas aparentemente haveriam 2 contas bancárias e o BES sabiam que havia 2 contas bancárias, mas nunca disse aos novos acionistas ou aos acionistas da empresa Murpuri atual, não é? Murpuri não, da empresa Air Luxor. E o novo presidente e os novos acionistas pediram várias vezes ao BES que dissesse se havia 1 ou 2 contas bancárias, porque tinham sido desviados dessas contas bancárias 1,3 milhões de euros, que é assim um número que hoje em dia 1 milhão, menos milhão em relação aos bancos. Da palavra, de facto. Exato, já nos deixa assim um bocadinho, apreensivos, não é? A verdade é que o BES nunca disse que haviam aquelas 2 contas, só vem agora reconhecer que existe e realmente a empresa Air Luxor foi espoliada em 1,3 milhões de euros. Portanto, volta-se aqui novamente àquela situação entre
uma certa promiscuidade entre o sistema bancário, entre estes negócios, entre as coisas que nós não percebemos e que, no fundo, deviam ser melhor investigadas e o sistema bancário também devia ser melhor regulado. Não é propriamente fácil conseguir viver nestes tempos. Em matéria de justiça também é das maiores preocupações e dos portugueses, porque inclusivamente e dos investidores estrangeiros também investir em Portugal quando há questões relacionadas com a justiça. Para aliviar um pouco estas matérias mais pesadas, diria, há momentos culturais que nos fazem rir um bocadinho. É o caso do filme Gaiola Dourada, que está já nas salas de cinema, com dois atores muito conhecidos, a Rita Blanco e o Joaquim de Almeida. Rita Blanco esteve aqui na semana passada no Jornal, Jornal das 7 no domingo e que fez um momento de humor fortíssimo, que levantou, enfim. E é um filme que está a ter muito boa receptividade nas salas de cinema portuguesas, depois de o ter tido também em França, não é? Em França, não é? Eu infelizmente ainda não vi o Gaiola Dourada, mas conto ver ainda hoje. Mas só o tema da Gaiola Dourada e sobre a imigração diz muito, porque a minha família é uma família de imigrantes, como milhares de portugueses. Foi ou é, presentemente? Foi e é. Foi e é. Portanto, a primeira fase é uma imigração dos anos 60, da imigração que deu o salto, portanto, não foram com a chamada Carta de Imigração que o regime de Salazar dava, não foram imigrantes ilegais que sofreram bastante e, portanto, todos estes clichês que eu vejo na Gaiola Dourada, vejo-os também na minha própria família. Mas eu não acho isto uma coisa negativa, nem uma coisa cómica, acho até uma coisa muito afetuosa. Francamente, acho muito afetuoso. Eu fico muito contente quando vejo os imigrantes chegarem em Catadupa em agosto. Acho que dá um bom ambiente ao país e, sobretudo, porque eles têm um afeto por Portugal que nós às vezes nos esquecemos de ter. E também gostaria de dizer que sou muito curiosa de saber como é que vai ser a nossa Gaiola Dourada daqui a 30 anos, não é? Porque estamos a nos aproximar, infelizmente, dos níveis de imigração dos anos 60, apesar de ser uma imigração que esperemos nós um bocadinho diferente, ou seja, de pessoas com outras expectativas e que vão com outras noções de vida, mas enquanto nos anos 60 ainda havia a esperança de voltar a construir a casa na terra, eu não sei se a nova imigração terá esse afeto pelo país, se enviará as mesmas divisas que foram enviadas nos anos 60 e que permitiram que Portugal aguentasse a crise que também havia nos anos 60, mas gostaria muito de saber como é que vai ser a nossa Gaiola Dourada daqui a 30 anos. Damos um salto agora até um processo de reabilitação das Covas do Monte. É uma história que vem no Diário de Notícias, não é? Exato. Eu estou a fazer uma tese de mestrado atualmente sobre aldeias abandonadas na área metropolitana de Lisboa e, portanto, tudo o que vem sobre reabilitação de aldeias abandonadas ou quase em estado de abandono interessa-me sobretudo. Este projeto da Terra Amada é aplicado na zona de Viseu e havia, portanto, uma aldeia que estava com o seu património muito destruído e uma equipa da Universidade Católica, com os seus voluntários, empenharam-se durante este verão, e penso que o projeto vai continuar, em reabilitar aquelas casas. Só uma nota de rodapé. Não basta apenas reabilitar as casas, basta também inserir as pessoas no processo, saber o que é que elas querem, termos muito respeito, porque as casas são delas, não são nossas, claro. E também fazer aqui a ponte entre o que é que nós achamos que é um meio rural, que é muito bucólico, muito bonito, muitos passarinhos, mas o que é viver no rural, o que é viver no interior do país, nestas aldeias, e sobretudo não apenas ficar na reabilitação, mas tentar a partir daí fazer um projeto económico baseado na pequena agricultura, no pequeno comércio, numa pequena indústria, nas manufaturas, permitam as aldeias não apenas serem bonitas, mas também sustentáveis. A Marisa é historiadora. Dizia, há pouco estava a fazer a tese de mestrado. E é historiadora. Temos estado a falar de temas profundos e de temas bastante densos, alguns deles. Mas, no entanto, a Marisa tem este blog, que eu falava no início, quando eu estava a apresentar, um blog para que pudesse escrever sobre questões leves e fúteis da vida. Foi isso. Exato. Ao mesmo tempo que brinquei, eu estive a ler as suas duas últimas entradas e de futilidade não há ali nada. Exato. Eu não acho que seja fútil, mas há muita gente que pode ter essa leitura e
eu acho bem. Há temas simples, sim senhora, fala-se de moda, fala-se de futebol, fala-se de homens, fala-se de mulheres, que é tudo o que está ligado aos blogs. Mas, sobretudo, também falo muito de política, da condição humana, do que nós devemos ser uns para os outros, do que nós devemos pensar sobre nós, sobre Portugal. E, portanto, o que eu quero é, às vezes, temas um bocadinho mais complicados, desmistificá-los, falarmos de forma simples e, sobretudo, falarmos. É importante que falemos de tudo, de forma muito prática, sem preconceitos, mas, sobretudo, também falamos muito de política. É muito importante que haja bons políticos e que haja bons cidadãos interessados na política. Numa altura em que a sociedade está tão virada, ou que está cada vez mais virada para o digital, a Marisa começou no digital, na internet, num blog que salta para um livro. Porquê que decidiu fazer esta transição, ou pelo menos esta recolha de textos, mas pôr esta recolha em papel? Exato. Eu gosto de ambas as plataformas. Eu gosto da internet, eu gosto do Facebook, o livro está no Facebook, no Marisa's Beautiful World, no Facebook, há o blog que também tem o mesmo nome. Mas a verdade é que quando nós pegamos num livro, isto é a minha opinião, há uma emoção nova, não é? O livro é uma emoção, o cheiro do livro é uma emoção. E depois há certas pessoas que não gostam das novas tecnologias de todo. E, sobretudo, pessoas a partir dos 40, 50 anos pediram muito que passasse o livro para que eles tivessem acesso portanto, foi a partir daí que saíram as crónicas. E acabou por sair as crónicas em livro, Marisa's Beautiful World. Exato. Muito obrigado, Marisa Galiza Filipe, por ter vindo até à SIC Notícias. No final deste jornal